Olá pessoal, professor Olavo. Continuando a nossa videoaula de herança sexual, hoje abordaremos outros assuntos além daquele que a gente já viu na aula passada, que foi o de herança ligada ao cromossomo X. Para isso, eu peço a vocês que me acompanhem na tela. Relembrando a nossa aula passada, nós temos aqui um par de cromossomos sexuais, mais precisamente o X e o Y. E como eu já havia dito a vocês, o X e o Y não são completamente homólogos, eles são parcialmente homólogos. Por quê? Porque no X nós encontramos uma região chamada de região diferencial do cromossomo X, onde nós temos genes que são exclusivos desse cromossomo. Em Y também, nós temos essa região aqui, que é a região diferencial do cromossomo Y, onde nós encontramos genes que são exclusivos de Y. Porém, nós temos uma outra região, uma terceira região, que é uma região de homologia entre esses dois cromossomos. É a região de homologia entre X e Y, porque nós encontramos genes comuns a esses dois cromossomos nessa região. Começaremos então com a herança holândrica, ou herança restrita ao sexo. É um tipo de herança que ocorre apenas em homens. Nesse caso, nós estamos estudando os genes que ocorrem exclusivamente naquela região de Y. São genes exclusivos de Y. Um exemplo é o gene TDF, fator determinante dos testículos, também chamado de gene SRY, que está localizado exatamente nessa região diferencial de Y. O homem que possui essa característica vai transmitir o seu cromossomo Y para o seu filho do sexo masculino. Portanto, o filho, em 100% dos casos, irá apresentar as características das quais o pai também apresenta. Um caso importante que devemos também mencionar aqui é a hipertricose auricular, ou seja, a presença de pelos no pavilhão auditivo dos homens. Essa característica era tradicionalmente citada como um exemplo de herança restrita ao sexo. No entanto, existem evidências de que a hipertricose deve-se a uma herança que não é restrita ao cromossomo Y, sendo considerada, portanto, inconclusiva. Por que isso? Porque em algumas famílias que foram estudadas, os pais, os homens do sexo masculino, tiveram filhos também do sexo masculino, mas sem a presença de pelos nas orelhas. Tá? Contudo, quando a gente está falando de uma herança holândrica restrita ao sexo, se o pai tem a característica, o filho também vai apresentar essa característica em 100% dos casos. Uma outra situação aqui é a herança autossômica influenciada pelo sexo. Nesse caso, nós temos características que são determinadas por genes localizados nos cromossomos autossômicos, cuja a expressão desses genes é de alguma forma influenciada por um fator sexual do portador. A dominância do gene, a dominância do alelo, é influenciada pelo sexo. Por exemplo, nós temos um alelo que é dominante no sexo masculino e esse mesmo alelo é recessivo no sexo feminino, por conta da influência de hormônios sexuais. Isso também pode acontecer ao contrário, né? Genes que se manifestam de forma dominante no sexo feminino, de forma recessiva no sexo masculino. Então, na espécie humana, um exemplo que nós podemos citar é a calvície, que é uma característica que é dominante nos homens e recessivo nas mulheres. Quando nós temos o gene cesão em dose dupla, cesão, isso vai caracterizar a calvície tanto nos homens quanto nas mulheres. Já o heterozigoto, cesão-cesinho, calvície no homem e não calvície na mulher. A mulher é não calva. Percebam que nós temos o mesmo genótipo, porém com fenótipos diferentes. Homem calvo, mulher não calva. E na última situação aí, nós temos o cesinho, gerando o homem não calvo e mulher não calva. Nesse caso aí, nós podemos então concluir que a calvície é dominante no homem e recessiva nas mulheres.
Outro exemplo importante para a gente citar aí é a herança limitada ao sexo. Veja bem, a gente não pode confundir herança limitada ao sexo com herança restrita ao sexo. Por quê? Nesse caso, nós também estamos falando de genes que ocorrem nos cromossomos autossômicos e não nos sexuais. Portanto, então, é importante ressaltar que é um tipo de herança que ocorre nos dois sexos, mas só se manifesta em um deles. Por isso que ela é chamada de herança limitada ao sexo. Um exemplo de herança limitada ao sexo seria aí a produção de leite, os genes responsáveis pela produção de leite na espécie bovina. Esses genes estão nos dois sexos, mas eles estão limitados a manifestar essa característica de produção de leite apenas nas fêmeas. No caso do sexo masculino, o exemplo que a gente pode citar é a manifestação dos caracteres sexuais secundários do homem, por exemplo, que ocorre no homem e não ocorre na mulher. Então, por exemplo, a presença do pomo de Adão, o surgimento dos pelos no rosto formando a barba, o bigode, e dentre outras características. Mais uma situação que nós temos aqui é a herança ligada ao sexo, que foi assunto da nossa videoaula passada, onde nós estudamos os genes que ocorrem na região diferencial de X. Mas é importante ressaltar que esses genes ocorrem tanto no homem quanto na mulher. Na mulher em dose dupla, porque a mulher tem 2 cromossomos X. E no homem em dose única, porque o homem tem apenas um cromossomo X. Então eu digo que enquanto a mulher pode ser homozigota e heterozigota, o homem não pode apresentar essa condição nem de homozigose, nem de heterozigose. Os homens são chamados de hemizigotos, porque apresentam apenas um gene, que é no cromossomo X. No Y não existe correspondência a esse gene. Os exemplos que eu posso citar, e que inclusive um deles já foi citado na videoaula passada, é o daltonismo, que é uma deficiência visual onde se tem uma dificuldade na distinção das cores, e também a hemofilia, a incapacidade de coagulação do sangue. Então, nessa situação, o indivíduo, quando sofre um trauma ou simplesmente sofre um corte em determinada região do corpo, isso pode ser um grande problema porque o processo de coagulação vem a demorar demais, além daquilo que é considerado normal, formando aí hematomas, sangramentos que dão origem aí, muitas vezes, a graves hemorragias. Para terminar a nossa videoaula, temos agora a herança parcialmente ligada ao sexo, que são genes que ocorrem na região de homologia entre os cromossomos X e Y. Temos como exemplo a retinite pigmentar, que é uma degeneração da retina com depósitos de substâncias melânicas, levando o indivíduo à cegueira. Essa doença, essa condição, é uma condição de dominância, tanto no homem quanto na mulher. Percebam que tanto um homem quanto uma mulher, ambos homozigotos dominantes ou heterozigotos, irão desenvolver a retinite. No caso aí dos genótipos recessivos, XR, YR, ou XR, XR, tanto o homem quanto a mulher vão desenvolver aí a visão normal, tá? Mas percebam que existe uma diferença de proporção dependendo do cruzamento que a gente estiver estudando. Por exemplo, se nós tivermos um casal aí, cujo homem é heterozigoto e a mulher é homozigota recessiva, nós iremos perceber que dependendo do cromossomo sexual em que o gene errão estiver inserido, eu vou ter lá uma proporção característica na progênie desse casal. Por exemplo, se o errão ocorrer no X do homem, nós iremos observar que as filhas irão apresentar o fenótipo da doença, mas os homens não, os filhos não. Agora, se o errão ocorrer no Y, no cromossomo Y do homem, nós observaremos que os filhos irão apresentar o fenótipo da doença e as filhas não. Pessoal, eu espero que vocês tenham entendido todos esses exemplos de herança sexual. Agradeço a atenção de todos e espero vocês na nossa próxima videoaula. Tchau!